Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Para quem não me conhece da apresentação, da abertura, né? Eu sou o Daniel e eu vou falar para vocês hoje sobre redes veiculares. Então, redes veiculares é um tipo de rede de computadores, né? Só que aí os nós que a gente está trabalhando são os veículos. E vocês vão ver que tem coisas bem diferentes de uma rede normal, certo? Começando, vamos fazer aqui uma divagação. Então, vamos imaginar o que a gente tem hoje, né, num carro popular, o que é medido, controlado por um computador, certo? E aí vamos ver com o tempo como que isso evoluiu. Aqui está, né, quando eu era menino, então lá dos idos dos anos 80, 90, está um carro, aqui eu acho que vocês não estão conseguindo ver muito bem, mas é um Voyage quadradão. Nessa época, o que a gente tinha num carro de sistema eletrônico? O que era o chique? Era o sistema de injeção eletrônica de combustível. Então, o chique era você ter aquele carro que estava atrás, assim, MPFI, que era injeção eletrônica multiponto. Isso era o que tinha de eletrônico no carro na época. E aí, né, a coisa foi avançando, a gente tem agora mais sistemas. Se a gente pegar um carro modelo 2014 no Brasil, estou falando assim um carro típico que a gente tem, não estou falando mais barato, não estou falando mais caro. Então, por exemplo, aqui o Cinquecento, sistema eletrônico que ele já tem o ABS, né? Ele já tem também o airbag, que é controlado em cima da velocidade do seu carro, né? Tem injeção de combustível, você pode ter o câmbio, então um câmbio automático, um câmbio automatizado, certo? E você tem também controle de tração, controle de estabilidade. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje sistemas que você já está medindo qual que é a velocidade do seu carro, qual que é a rotação de cada uma das rodas individualmente, certo? Que mais? A aceleração do seu carro. Tudo isso são sistemas já eletrônicos que eles estão dentro do carro. E eles já estão controlando. Então, por exemplo, hoje não tem aquela história de você frear e quando você está freando, você freia e solta. Para quê? Para a roda não travar. Ele já faz isso automaticamente para você. Ok? E isso está só aumentando. Isso é o que a gente tem no Brasil, né? Se for olhar em mercados que são mercados um pouco mais desenvolvidos, se pegar, por exemplo, a Europa tem itens obrigatórios que são mais avançados que os nossos, né? Esse ano a gente tem a obrigatoriedade de ABS e airbag. Lá eles ainda têm monitoramento de pressão de pneu. Então, quando eu estou rodando e furo o pneu, ou o pneu está com a calibragem inferior, o carro ele vai falar isso para mim, certo? Que são itens de segurança que facilitam a vida da gente. E além disso, a gente tem vários outros computadores embarcados hoje, né? A gente tem um GPS, a gente pode ter um sistema de detecção de fadiga, né? Que tem alguns carros top de linha no Brasil, que você começa a fazer muito assim com o volante, né? Quando você está dormindo, ele já detecta, ele dá um bip ou faz alguma coisa, fala para você parar, certo? O sistema também de que você está saindo da pista, ele vai vibrar o seu volante. Então a gente tem uma tendência hoje para os carros de eles terem mais e mais componentes eletrônicos ou que estão conectados a um computador qualquer, certo? E não só, esses sistemas, eles já não estão coisas que estão te auxiliando, que estão te dando uma informação, eles estão controlando diretamente o seu carro. Você está dando ordens, mas quem manda é o chip. Então, se você está fazendo alguma coisa errada, ele já corrige ali, certo? Por exemplo, se você está acelerando demais e já corta o seu motor, você não está mais tanto no controle do seu carro, certo? E essa tendência está só para aumentar. Se vocês verem o Euro NCAP, que é um sistema, uma organização independente que faz avaliação dos carros, da segurança dos carros. Hoje, eles já estão começando a trabalhar com sistemas ativos de segurança. Qual que é a ideia? A ideia é que você tem sistemas eletrônicos que vão facilitar a sua segurança. Por exemplo, uma frenagem automática, se tem alguém na frente,
certo? Sistemas que vão tomar a iniciativa, que vão pegar o carro e vão controlar o carro ao invés de ser a pessoa que está controlando, certo? E aí o que a gente tem? Se a gente for olhar hoje, o que a gente tem? Sistemas elétricos de monitoramento e atuação, o carro todo pode ser controlado por um computador, certo? Buzina, velocidade, bloqueio de roda, se o motor está ligado, está desligado, certo? Então a gente pode hoje fazer um programa que controla o computador inteiro. Tanto é que teve essa notícia aqui, não sei se vocês viram, né? Que foi feito, está cortado ali, que é do jornal do MIT, que tiveram 2 pesquisadores que eles conseguem hackear um carro, eles controlam qualquer coisa do seu carro. E aqui tem um link para quem estiver assistindo em casa, certo? Tem a figurinha para vocês acessarem. Vão abrir aqui. Então, o que a gente tem no vídeo aqui? Nós temos um Toyota Prius, que eles tiraram toda a parte da frente ali do dash, e aí eles conectaram um PC no Toyota Prius. E aí o cara que está na direção, ele é um jornalista. E os 2 outros caras, eles estão com um PC que está mandando comandos para o computador. E eles vão mostrar para o cara o que ele consegue fazer. E aí eles ainda estão conversando, por exemplo, se vocês pegarem o vídeo, vocês vão escutar o cara falando que no Prius tem 35 computadores atualmente lá. E aí eles vão mostrar, por exemplo, que olha lá, o carro está a 199 km por hora e ele está parado, certo? Então, o seu mostrador ali é totalmente digital, ele está totalmente desconectado da sua roda. Aí depois aqui, estão vendo que o cara fez assim? Ele está controlando a direção do carro. O que é isso? O cara fala no vídeo. Ele engana o sistema de velocidade para falar que está em baixa velocidade e aí ele ativa o sistema de estacionamento automático, que aí ele começa a virar a direção, certo? Por causa disso que ele está julgando ali, certo? Então hoje, você com um sistema desse, você pode bater o carro de alguém, ok? Depois vamos ver, tem várias coisas interessantes nesse vídeo aí, eu não lembro qual que é a ordem certa, a gente vai vendo aqui, eu vou comentar para vocês. Mas, por exemplo, tem os pré-tensionadores do cinto. Quando você vai ter uma colisão, tem alguns carros que eles já seguram o cinto para você ficar mais próximo do banco. E aí eles ativam um pré-tensionador, o cara está andando, de repente ele só faz assim, dá aquela puxadinha, certo? Que eu acho que é agora ali. Ah lá, que ele fez, deu uma batidinha de cabeça ali. Ou, por exemplo, desligar completamente o freio. O carro fica sem freio. Certo? Então, nós temos sistemas aí que você pode controlar o carro completamente. Você pode fazer o que você quiser com o carro. E é isso. Esse aí é o lado negro da força, né? Mas a ideia é que a gente utilize esses sistemas para o bem. E aí, que tipo de coisa que a gente faz, né? Vários sistemas hoje que o cara ele está desatento, o carro freia para você. Ou está vendo que tem um carro na frente com um radar, ele também vai frear. Tem um pedestre, ele já cai fora, certo? Então, os carros estão ficando cada vez mais seguros e não é tanto mais de evolução de sistemas mecânicos. É muita coisa de sistema eletrônico que está analisando o cenário que está na sua frente e que está ali agindo para evitar uma certa situação adversa, certo? Mesmo assim, com esse tanto de carro, com esse tanto de coisa, não lembro se vocês viram essa notícia aqui, que é do ano passado, que tiveram 130 carros que se envolveram no engavetamento. O que aconteceu? Neblina. Então estava uma neblina muito grande, ninguém conseguia ver mais nada para frente, os sensores eles conseguiam atuar, mas a uma certa distância máxima, e só foi carro engavetando, 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 certo? Como que a gente pode melhorar isso? Bom, os sistemas atuais,
eles olham para o carro só. Então, eles estão todos atuando em cima de um sistema de um carro isolado. E se a gente começar a colocar os carros em rede? Então, nessa situação, o carro que está na frente, ele pode ver uma situação, ele comunica para mim e eu já estou tomando uma atitude, certo? Essa é que é uma das ideias de redes veiculares, é pegar todo o sistema de trânsito, com todos os carros, todos os agentes, conectar eles em rede e aí utilizar, né, aquele bordão que é a sabedoria das multidões para poder identificar o que está acontecendo, certo? E aí o exemplo seria, no caso ali da neblina, o primeiro carro que freou, que bateu, ele começa a mandar mensagem na rede, essa mensagem ela vai espalhar rapidamente e aí os carros atrás eles vão começar a frear, certo? Então essa que é a ideia, vamos expandir os sistemas eletrônicos não só de um carro, mas vamos montar uma rede conectada com esses sistemas eletrônicos, ok? E aí qual que é a ideia então? Nós vamos ter uma rede em que a gente tem os carros e a gente tem também pontos de comunicação que estão ali no meio da estrada, certo? Que são as torres ali, que elas são chamadas de RSU, Roadside Units. E a gente pode ter a comunicação tanto de carro a carro, como carro-torre ou torre-torre, certo? Essa que é a ideia básica do sistema. Eu vou colocar torres e eu vou colocar placas de rede nos carros para eles conversarem, ok? Quais são as aplicações disso? Primeiro vamos falar das aplicações para falar das tecnologias. A primeira é esse aplicativozinho aqui, né? Que foi vendido para o Google por não sei quantos bilhões, eu sei que subiu da casa dos bilhões, que a empresa foi vendida, que é o Waze. Se a gente tem carros que eles estão conectados em rede, e aí você tem todo carro informando qual que é a velocidade e a posição dele, eu consigo construir um mapa em tempo real da velocidade das vias. Da velocidade das vias e também o quê? Dos engarrafamentos. E a gente pode avançar isso horrores, né? Por exemplo, se eu tenho um sistema que está ligado lá na suspensão do carro e eu vejo que a suspensão está sendo bem massacrada, eu posso colocar um aviso lá, olha, condição adversa na pista, pista ruim. Certo? Essa informação pode ser interessante para o motorista, mas pode ser interessante também para o seu governo, para o governo municipal, para pegar, por exemplo, a sua empresa de trânsito, que é a BH Trans, ela vai pegar essa informação e vai melhorar, por exemplo, o tempo dos sinais, ou vai enviar uma equipe para poder fazer uma manutenção numa certa via. Isso é extremamente importante, porque se vocês forem conversar com uma BH Trans da vida, o que eles falam? Eles têm modelos, tudo é construído a partir de modelos de tráfego. E o grande problema é que toda vez que você vai medir isso, você tem que levar alguém na rua que vai contar quantos carros está passando, que é extremamente complicado. Então o modelo hoje que a gente tem é modelo de tráfego de 3, 4 anos atrás. Porque até montar todo esse modelo precisa de muito tempo. E aí a gente está considerando uma quantidade de veículos, uma característica das vias que era outra, que não é atual. Ok? Outra coisa foi o que eu comentei com vocês antes, né? Situações de emergência. Esse aqui é um dos casos em que, bom, deu uma bichada aqui, mas a ideia é o seguinte. Depois o Edilson edita para nós, coloca bonitinho lá no vídeo, vocês vão ver, assim, maravilhoso, certo? Mas tem um carro aqui embaixo e tem um carro aqui em cima. O carro de baixo acabou de derrapar no óleo. E ele vai comunicar para o carro aqui em cima que está entrando ainda ali na curva. E esse cara tem uma visão obstruída. Então, nesse caso, nenhum sensor meu ia conseguir ver aquilo. Mas como eles estão comunicando, o cara já comunica e vai dar uma mensagem lá para a pessoa, ou o carro já vai diminuir automaticamente, certo? E tem várias outras situações, por exemplo, um cruzamento, que você tem um prédio obstruindo a vista, e você sabe que tem outro carro correndo muito rápido, seu carro já freia, são situações desse tipo, certo? Outro também que é um projeto que está sendo desenvolvido, esse, se eu não me engano, está sendo desenvolvido pela Volvo, que é a ideia de comboios. Você tem um caminhão que vem na frente, que tem um motorista treinado, profissional,
e você tem os carros atrás que estão seguindo. Você vai até o comboio, chegou atrás do comboio, aperta um botãozinho, seguir o comboio. E o seu carro, ele anda de forma autonômica, você não tem que fazer mais nada, você senta, pode ler seu jornal, fazer o que você quiser, que ele vai te levar até onde você quiser. E aí, por exemplo, quer sair do comboio, aperta um botão, ele solta, libera a direção para você e vai. Esse sistema aqui você consegue fazer muita coisa, já com o que a gente tem, com os sonares, por exemplo, de estacionamento, com o sistema eletrônico de controle de velocidade, mas tem ajustes aí que você só consegue quando um quando um carro fala com o outro, ok? Depois a gente tem serviço de emergência, que é uma maravilha, né? Imagina que está passando uma ambulância e está um baita de um engarrafamento, a ambulância está lá, ela fica completamente travada e fica todo mundo jogando para o lado para poder sair. Olha que legal que fosse, se eu estou numa via, numa avenida grande, eu sei que a ambulância está vindo, e aí eu já tenho a comunicação falando, olha, joga para o lado. E a ambulância vai e passa tranquilo, certo? Falando em rede, né? A rede caindo aqui. Bom, mas aí voltando, depois dessa interrupção que o Edilson vai cortar, a gente tem aqui uma outra situação que é o seguinte, sinalização inteligente. Então, eu estou no meu carro e a partir dos modelos que estão sendo feitos, das informações dos carros que estão passando, eu posso atualizar os meus sinais. Eu posso mudar a velocidade máxima, eu posso mudar a velocidade mínima. Eu vejo, por exemplo, que vai chover, então eu já mando um comando para poder diminuir a velocidade média, certo? Outro, que aí é uma coisa mais banal, mas que é importante também, é entretenimento online. Então você pode ter transmissão de vídeo, acesso à internet, jogos multiplayer, tudo isso dentro do carro, para evitar o seu filho enchendo o saco, né? Se já chegou ou não na outra cidade, ok?